Fala, meninas! Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. E hoje eu tô aqui com a Marília, como vocês podem ver. Fala um oi, amiga. Fala meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Mulher Cristã. Sim. E se você ainda não curtiu o nosso podcast, se você ainda não curtiu aqui, se você está assistindo como vídeo, não seguiu a gente aqui no YouTube ou qualquer coisa, essa é a sua hora de fazer tudo para ajudar muita gente É e verdade. mais pessoas serem alcançadas aqui por esse podcast. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Pronta para Mudar. Meu Deus do céu! Eu amo Bora. esse tema porque a gente sempre passa por mudanças e eu confesso que eu estava conversando com a Marília sobre isso, e a gente estava falando tanto de mudanças que têm acontecido na nossa vida nesses últimos tempos, e o É quanto verdade. muitas vezes isso se torna, por mais que para muitas pessoas isso seja agradável, seja muito bom, às vezes se torna, um desafio, porque você não está acostumada, são coisas muito novas, muito diferentes e enfim, você vai se adaptando a tudo aquilo, né, Má? Exatamente. E eu comecei a pensar, assim, na vida da mulher, nas transições que a gente tem da vida da mulher. Então, a gente tem muitas transições, gente, a gente nasce o homem também tem, mas, assim, eu acho que a gente tem muito mais do que eles. Vamos puxar a sardinha pro nosso lado, né? Exatamente. Não, mas assim, ó, para o homem mudar alguma coisa demora, assim, ó, 1000 anos, meu Deus do céu, e a gente muda a cada 10 segundos. Vocês sentiram essa indireta dela aí, né? Não, pior que não é indireta não, é a realidade. Hum, Vocês sentiram, né? Mas Mas enfim. vamos lá. A mulher, ela tem essas transições naturais. Então, a gente tem a nossa primeira menstruação, lá, a menarca. Isso já é um período de muitas mudanças para a gente, já na adolescência. A gente tá ali, meu Deus do céu. E aí a gente começa a lidar com um monte de hormônio que a gente nunca lidou na vida antes. A gente começa a experimentar coisas que a gente nunca experimentou antes. E isso é realmente, eu acho que é o nosso primeiro desafio de todos. Aí depois, a gente começa a se autodescobrir, então eu descubro o que que eu preciso fazer, eu descubro as minhas emoções, eu descubro enfim, eu vou me descobrindo ainda nessa fase da adolescência. E aí esse período eu já passo por muitas mudanças, então não sei quantas meninas aqui adolescentes que nos ouvem, e que estão passando por essas transições da adolescência, meu Deus do céu. É um desafio, é mesmo, a gente acredita que sim. E daí depois a gente entra na fase adulta ali, jovem adulta, que é dos 20 até os 40 anos mais ou menos. E como eu não sei se é porque é a fase que a gente vive, né, Marília, É mas verdade. eu acho que as mudanças elas não são mais tão internas nossas, porque a gente está passando pela maturidade, está descobrindo algumas coisas, mas a gente começa a passar por mudanças reais, do tipo mudanças de lugares, mudanças de trabalho, mudanças de posições, mudanças de igreja, mudanças, tipo, mudanças externas, né, não são mais tantas mudanças internas quanto na adolescência, mas começam a ser mudanças externas, porque é a época que a gente descobre onde a gente vai fazer faculdade, se vai fazer faculdade ou não, quando a gente descobre o nosso trabalho, a gente começa a descobrir os relacionamentos, a gente começa a ter independência. Então, eu acho que essa é a fase de maior mudança externa. É verdade. Eu acho que a primeira maior mudança, assim, que eu lembro que eu tive, foi quando eu saí da faculdade, não foi nem quando eu entrei, mas foi aquele choque da saída da faculdade. Você se vê ali 5 anos, eu fiz direito, 5 anos com a mesma rotina, com até o mesmo horário de almoço, né, no mesmo lugar, e aí de repente a último dia de aula é hoje, e aí de repente a sua rotina muda novamente. Então eu lembro que eu senti muito isso. E o tema desse podcast a gente colocou "Pronta para mudar". A realidade é que nós nunca estaremos plenamente prontas para mudar, porque muitas vezes a mudar, né, transicionar, vai requerer um passo de fé, um É, desafio proposto pelo Senhor. Você pode mudar, como você pode ficar ali na sua zona de conforto, mas pronta, pronta, eu não sei, talvez você se veja pronta para mudar em todas as áreas. Glória a Deus pela sua vida. Mas assim, diante de algumas mudanças que eu enfrentei, eu não me vi pronta em nenhuma delas. Na verdade, eu me vi ouvindo a voz de Jesus
e seguindo essa voz, sem saber aonde isso ia dar, mas eu sabia que eu precisava mudar. É, e eu acredito exatamente que esse pronta que a gente diz aqui é você estar disposta É a verdade. mudar. Porque a gente tem a opção de ficar do jeito que a gente tá na não na em on ou em onde é ótimo, né. Onde a É, gente está, com é quem a verdade. gente está, vivendo o que a gente está vivendo. A gente tem essa opção. Deus, ele dá total liberdade para que a gente faça da melhor forma possível a nossa vida, do jeito que a gente quiser, né, do tipo, independente se é certo ou errado, você faz do jeito que você quiser. Eu tô aqui à disposição, caso você queira me ouvir, assim, Deus ele dá essa possibilidade pra gente. Mas a gente tem que estar pronta, se a gente realmente quer viver coisas novas, a gente quer viver em novos ambientes, a gente quer viver o novo de Deus, sabendo que muitas vezes vai ser desafiador, daí a gente precisa estar pronta para mudar no sentido de: "Estou disposta a É, mudar", por mais que doa, por mais que não seja fácil. Eu lembro que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que eu mais pensava era: "Deus, por que que eu decidi vir para cá?". E foi engraçado, porque toda a minha transição de Ribeirão Preto para cá, ela foi acontecendo de uma forma que eu costumo brincar até que era, eh, eu tinha toda uma possibilidade de ir para a Europa antes de vir para cá e estava tudo certo, mas na verdade depois deu tudo errado e eu estava tentando fazer coisas que não estavam dando certo. E eu lembro que quando teve a primeira possibilidade, foi a primeira conversa para eu vir para cá, eu não acreditava muito, então eu sentia que era como se fosse uma mulher que estava grávida e perdeu o bebê, e que agora ela estava grávida de novo, mas ela sentia que a todo momento ela estava brigando com os sentimentos dela, dizendo: "Será que agora é verdade? Será que agora minha gravidez vai vingar? Será que agora vai dar certo?". Então, eu estava naquele sentimento, assim, fazendo tudo o que eu precisava, mas não acreditando se ia dar certo ou não. E quando eu cheguei aqui, que deu, tipo, deu tudo certo, nossa, vim e tal, eu falei: "Deus, por que que eu vim pra cá?". Um sentimento de: "Meu Deus, que mudança brusca foi essa que eu vivi? Por que que eu decidi fazer tudo isso?". E hoje, assim, 5 meses depois, eu só agradeço, eu falo: "Deus, que bom, glória a Deus que eu estava disposta a mudar, graças a Deus que eu estava disposta a viver essa nova possibilidade, por mais difícil que tenha sido no meio do caminho, por mais desafiador, por tanto choro e tantas coisas". Hoje eu vejo o quanto foi a bondade de Deus em todas as coisas, sabe? exatamente. E muitas vezes a gente coloca, né, vários requisitos para a gente mudar. E como a gente estava conversando, né, algumas mudanças elas vão ser involuntárias, tipo a minha saída, a sua saída da faculdade. Sim, Acabou a faculdade, não tem nada pra gente fazer que a gente vai ficar mais tempo ali. Então sim, foi involuntário, aconteceu. Mas sim, algumas outras mudanças vão ser decisões nossas a partir de uma visão, de uma direção do Senhor. E aí o ponto que eu quero falar, porque muitas vezes a gente se coloca num lugar de não movimentação com a desculpa: "Não, eu preciso ouvir a voz audível de Deus. Eu preciso ouvir, eu preciso ter uma profecia, a mulher colocar o homem colocar a mão na minha cabeça e profetizar que é para eu mudar de estação em alguma área da minha vida". E eu lembro que um dia eu estava já vivendo esse dilema da mudança de estação na minha vida. E um dia eu estava na cozinha conversando com a minha mãe, né, com ela e falando que realmente eu iria mudar e eu só estava esperando Deus me dar uma outra confirmação. Aí eu lembro que a minha mãe virou para mim e falou assim: "Marília, muitas vezes Deus não vai confirmar, ele vai pedir um passo de fé seu". E é assim, aí eu fiquei olhando para grandes homens de Deus e pensando, quando Deus manda Noé construir uma arca, a sim, gente não vê na Bíblia Noé falando: "Ô Deus, mas calma aí, uma arca é improvável, não chove sim, nessa terra. Eu preciso de confirmações do Senhor, pelo menos umas 3 ali, para eu me sentir seguro, para eu começar a construir, essa grande construção que é uma arca", porque não foi um barquinho de papel, foi uma arca. sim, E aí eu comecei a ver quando Deus fala para Abraão: "Olha, sai da tua terra". Abraão não vira para Deus e fala: "Não, Deus, eu preciso de umas 3 confirmações". Ele: "Como assim eu vou sair da minha terra? Como assim eu vou abandonar minha parentela?". E muitas vezes o que Deus quer de nós é um passo de fé.
É claro, a gente precisa orar sobre isso, não é tipo assim: "Oi, hoje eu acordei, vou dar um passo de fé e é isso". Não, as nossas decisões precisam ser regadas de oração, mas às vezes não vai ser naquele padrão que você já estava acostumada. Deus sempre teve uma maneira de falar comigo, ele sempre me entregava alguma profecia em alguns momentos decisivos da minha história. Sempre foi assim. E eu achei que dessa vez seria assim de novo, mas Deus fez diferente dessa última transição que eu vivi. E ele me pediu um passo de fé. E sabe como foi? Eu gosto de citar exemplos aqui, como a Gabi citou, para você entender um pouquinho da prática da nossa história e talvez pegar algo para você. Comigo foi assim, eu comecei a ver algumas situações que começaram a me afligir, assim, a me deixar muito triste, e eu comecei a orar sobre aquilo, se seria a hora de uma transição. E sabe qual foi a resposta do Senhor para mim? Paz. Eu senti muita, muita, muita paz. E a Bíblia fala que a paz seja o árbitro de seu coração. É. Então, muitas vezes, Deus vai vir dessa forma, com uma paz. Ele vai regar as nossas orações com uma paz. Hum. Então, eu quero que você abra o seu coração para isso, sabe? Às vezes você está resistente à mudança porque você está esperando mais uma confirmação do Senhor. E Ele está te mostrando situações, Ele está te mostrando coisas que não são agradáveis a Ele. Ele está te falando, filho, ó, você não vai avançar se ficar aqui. Você precisa ir para um outro lugar e você ainda está resistente. Então, acho que o que eu quero te dizer, mulher, é não seja resistente à mudança, né? Não se ofenda com as mudanças do Senhor na sua vida. Talvez você pense assim: ah, Deus, mas eu achei que a minha vida ia ser aqui a vida inteira. E o Senhor está te falando: ei, filha, eu tô te chamando para coisas novas. É. Você até pode ficar aí a vida inteira se você quiser, mas você não vai frutificar e viver o meu propósito de forma plena, como se você obedecer às minhas estações. Sim, faz todo sentido. E vou só complementar o que a Má falou, porque a Má o nosso a paz é realmente o árbitro do nosso coração. Só que a gente tem que lembrar que o nosso coração é muito enganoso, tá, mulheres? Então, a Má, no caso, ela tinha todas as palavras bíblicas, Deus falando para ela. Eu Exatamente. acompanhei esse momento, tá? Então eu vou falar aqui com propriedade, mas Exatamente. você complementa. Mas a Marília tinha toda a direção de Deus para viver esse novo tempo, biblicamente falando. Biblicamente, A todo exatamente. tempo a Marília ouvia e Deus falava: "Muda, muda, muda". Então a paz que ela está falando é a paz bíblica já para aquilo que Deus estava direcionando ela. Não adianta nós mulheres, porque a gente tem dessas, tá? "Ai, Deus, eu tenho paz para fazer tal coisa, porque ai, porque eu Eu tenho". tenho paz para começar aquele namoro lá. Não, né. Exatamente. "Ah, eu tenho paz para começar um namoro". "Não, porque ele é um cara de Deus, você se enganando aqui". Eu vou falar: "Cadê?". Onde biblicamente falando, porque a Bíblia é a nossa palavra, é ela que nos dá direção, é ela que tudo, onde biblicamente falando que você tem paz para isso, porque o nosso coração é enganoso. Então a gente tem que lidar com a paz daquilo que Deus está direcionando e não a paz do nosso próprio coração. Exato. E algo importante que a Gabi falou, e foi algo que eu fiz, por exemplo, você quer mudar na área da igreja. Eu sofri uma transição, né, há alguns meses, de igreja. E isso foi muito difícil para mim, porque se você não me conhece, eu era muito ativa, eu e a Gabi, nós éramos muito ativas na nossa igreja. Então, eu senti do Senhor que era hora de mudar. Então, qual que é o primeiro passo antes da paz? Eu abro a minha Bíblia. Bíblia, palavra de Deus. Você quer uma profecia? Vai para a Bíblia. Eu abro a minha Bíblia e sobre aquela área, sobre aquela situação, eu começo a estudar e eu começo a ler as instruções que o próprio Senhor nos deixou. Vou dar um exemplo. Será que eu estou numa igreja que é o que o Senhor quer para mim? Abre a Bíblia e vê o que o Senhor fala sobre a igreja. Ah, será que eu devo começar o relacionamento com essa pessoa? Será que ele é realmente um homem de Deus? Porque falar aí na igreja todo mundo fala e todo mundo vai. Abre a Bíblia e vê o Sim. que o Senhor fala sobre relacionamento. Vê o que o Senhor fala sobre um homem segundo o coração dele. E por aí vai, porque nós temos todas as respostas na Bíblia. E às vezes eu ficava olhando para minha Bíblia e eu ficava falando: Deus, isso aqui não faz sentido com a tua palavra. E aí eu ficava também esperando uma palavra profética e o Senhor me confrontou muito. Ele falou: Ei, não, eu já estou com você. Se a minha palavra vai contra o que você está vivendo, você precisa agora se posicionar, porque você já sabe o que é certo, o que não é, o que eu
o que eu aprovo e o que eu reprovo. Para Uhum. relacionamentos, mulher, isso faz muito sentido para relacionamentos. Sabe, coloca a pessoa que você está conhecendo à luz da Bíblia. Expõe a ela a palavra de Deus, que você já vai ter a resposta que você precisa. Sim. E a gente entende que a gente precisa mesmo de muita coragem para viver isso, É porque verdade. é difícil, gente, a gente fica se enganando dentro de um relacionamento que a gente gosta muito do cara e que a gente idealizou aquele relacionamento e é o relacionamento dos nossos sonhos. A gente começa a se enganar com relação àquilo. Então, sobre uma igreja, a Marília era a pessoa que mais a Marília que me ensinou a amar a igreja, gente. Era ela. Eu amo igreja local, gente. Foi ela. Porque eu cheguei quando eu conheci a Marília, eu estava um caco e eu falava que não, a igreja era tudo igual, porque eu já tinha vindo de um pastoreio um pouco abusivo e, enfim, várias coisas assim. E eu lembro que a Marília me ensinou: "Gabi, a gente ama a igreja, independente das pessoas, independente de tudo". Então a gente precisa de coragem para É viver verdade. isso e falar assim: "Deus, por mais que eu ame, por mais que esteja doendo, por mais que seja doloroso, ai, eu tenho que sair da casa dos meus pais, cara, mas eu amo os meus pais, eles são os melhores. Meu Deus, eu queria muito ficar aqui no aconchego deles. Mas eu preciso coragem, eu preciso entender que realmente para eu viver novas coisas, eu vou ter que deixar as coisas, por mais maravilhosas que elas pareçam. Elas podem parecer maravilhosas, mas elas não são o melhor de Deus. Se Deus está nos direcionando para viver uma nova estação, um novo tempo, uma mudança real, significa que Ele está abrindo o caminho para que coisas ainda maiores e melhores aconteçam. Então a gente Engraçado. Desculpa, desculpa, Má, Gabi. pode ir. Não, pode falar. Eu acho que a gente precisa dessa coragem, sabe? É a coragem mesmo, a ousadia de falar: "Não, eu preciso viver isso". Coragem e parar de se ofender com o novo e se abrir para o novo. É. Eu acho que um dos passos para a gente estar pronta é a gente começar a abrir o nosso coração. E é engraçado porque eu estava há 10 anos numa igreja, e aí eu fui conhecer outra igreja, encerrei o meu ciclo numa igreja e fui conhecer outra. E aí eu lembro que no dia que eu fui conhecer outra, o Senhor me deu uma palavra, que Ele estava me levando para uma boa terra. Eu recebi uma palavra do Senhor mesmo no meu devocional. E aí, quando eu cheguei lá à noite, eu olhava tudo, porque como a gente está o novo, a transição te leva para um lugar desconhecido, que você meio que vai dando passos de fé ali para ficar ali, entender e sobreviver ali e frutificar. E aí eu lembro que eu estava ali, eu comecei a olhar tudo ao meu redor, e aí teve um momento do culto que eu nem falei, eu só pensei, eu falei: "Nossa, mas por que que fazem assim? Da outra forma que eu vivia era tão mais fácil". E aí, na hora, meninas, na hora, mulheres, o Espírito Santo me confrontou no mesmo momento. Ele falou: Ei, eu tô te levando para uma boa terra e você vai ficar se paralisando e se perguntando e se questionando com pequenas coisas que antes você vivia lá naquele lugar. Sabe o povo do Egito? Quando Olhando a Deus está cebola. tirando eles de uma terra de escravidão, e aí, de repente, eles estão nesse caminho para entrar numa terra maravilhosa e eles falam: "Nossa, mas eu tô com muita saudade do pepino do Egito. Eu tô com muita saudade da cebola do Egito. Eu tô com muita saudade daquele temperinho lá, que eu não sei se eu vou ter de novo". E aí Deus fala: "Meu Deus, eu tô levando você para uma boa terra". O Espírito Santo falou isso comigo: "Eu tô te levando para uma boa terra, e você tá olhando para o tempero que ficou lá atrás?". Naquele dia eu entendi, eu falei: "Amém, Senhor, é isso". Então se permita que o Espírito Santo quebre alguns padrões na sua mente e se envolva de coragem. Talvez você não vai ter coragem, então você vai orar hoje: "Espírito Santo, me dê coragem. Eu já sei a decisão que eu tenho que tomar. Sim, Me dê coragem". sim. Nós não somos aquelas que vamos ficar amedrontadas e paralisadas. Porque a Hum. gente começa, deixa eu te falar algo que eu vivi e que talvez você viva também. Eu começava a ouvir pensamento, a ouvir mentiras do inimigo, assim, não, você nunca mais vai viver o que você viveu. Não, olha isso, a fase que você viveu aqui, igreja como você nunca mais vai ver. Isso é mentira. Se o Senhor está te transicionando para uma nova fase, eu estou dando o exemplo igreja porque foi algo que eu vivi recentemente. Se o Senhor está te transicionando para uma nova fase, a Bíblia diz que o melhor é sempre o que está no final, é sempre o que está por vir lá em Provérbios. Ele tem o melhor não ficou no seu passado.
O melhor é o que o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Então, se liberte desses sentimentos. Não, eu vou perder. Sabe, quando você está disposta a abrir mão e a perder, e eu tive que entregar muitas coisas para o Senhor mesmo com a minha saída da igreja. Muitas, assim, coisas que eu vivia ali, muitos sonhos que eu tinha, o amor por cada um daquele lugar que me acompanhou nesses 10 anos. Eu tive que entregar, é como se eu tivesse entregado para o Senhor e eu tivesse dizendo naquele dia, né? Senhor, olha, eu te entrego, tudo veio do Senhor e tudo volta para o Senhor. E eu me Amém. coloco à disposição para o que o Senhor vai querer fazer daqui para frente. Então, mulher, entrega. Muitas vezes a gente tem medo de transicionar, a gente não está pronta para mudar, porque a gente não quer entregar. Entenda que tudo que você tem, que tudo que o Senhor fez na sua vida é pelo Senhor e não por você. E se Ele quiser, Ele vai fazer de novo, porque Ele é Deus. Exatamente, exatamente. E a Bíblia fala, né, que a gente precisa trazer à memória aquilo que vai trazer esperança. É verdade. Então eu não preciso ficar remoendo as coisas que passaram e que ficaram para trás. Na verdade, eu preciso. Isso são lições práticas que são Uhum, totalmente racionais, meninas. Eu vou pegar o meu caderno, eu vou pegar meu post-it, vou pegar o que for e eu vou começar a trazer à memória aquilo que vai me trazer esperança. Então, eu não vou mais olhar para o que ficou para trás, eu vou olhar para o que ficou para trás para me trazer maturidade. Quem é que era você antes? Quem é que é? O que que você vivia antes? O que é que Deus estava fazendo é antes? verdade. De você? Mas o que é que ele vai fazer agora? Qual que é, quando você olha para o seu futuro e sorri diante do futuro, Provérbios 31, o que é que você vê? Então traz à memória aquilo que vai te trazer esperança. E Deus ele nos torna totalmente estável. O Espírito Santo dentro de nós, lá em Salmo 51, a gente vê falando, né? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então, É verdade. eu preciso orar para que o Espírito Santo de Deus me torne estável nesse momento de mudança, para que eu não seja aquela mulher louca que tá assim, ó, né? Meu Deus, muitas emoções, a gente vive muitas emoções, mas a gente tem a possibilidade do Espírito Santo de Deus renovar dentro de nós um coração puro e um espírito estável, para que eu viva essas transições, para que eu olhe para o meu futuro, para que eu tenha coragem, para que eu vença tudo isso. Por quê? Porque quando a gente vê que quando Deus ele fala para Josué: "Ó, seja forte e corajoso". Ele não só fala: "Seja forte e corajoso", ele fala: "Seja forte e corajoso", porque eu mesmo, o próprio Deus que estive lá com Moisés, eu vou estar com você em todos os dias da sua vida. Eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. Então a gente pode estar passando pela transição maior que seja da nossa vida. Deus ele promete, isso é uma promessa bíblica. Eu nunca vou te deixar e eu nunca vou te abandonar. Só seja forte e corajoso. Exatamente, porque muitas vezes a gente acha que como a gente tem uma palavra, uma direção de Deus, a transição vai ser, ó, tranquila, não vai ter nenhum imprevisto ali, não vai ter nenhum desafio e não. Na minha visão, transições são cheias de desafios, porque é o novo, é o desconhecido, vai ter novos desafios que você não estava acostumado a lidar. Por exemplo, a Gabi, ela tinha uma palavra de Deus de que ela mudaria de país, mas hoje eu tenho certeza que ela enfrenta desafios aí que são inerentes a essa mudança, e ela tinha uma palavra de Deus. Sim. Eu tinha uma direção de Deus para transicionar de igreja, mas eu vou enfrentar desafios na minha nova igreja. Porque a vida ela é recheada de desafios. E mulher, se você for com a personalidade um pouco igual a minha, a gente odeia mudanças. Né? Eu sou a típica fleumática que eu odeio. Eu amo os meus amigos, eu não preciso de novos. Eu amo os restaurantes que eu gosto, eu não preciso de restaurantes novos. Gente, vocês não estão Eu entendendo. O Espírito Santo precisa descer, na verdade, Jesus precisa descer de novo e empurrar a Marília para que ela vá, entendeu? Exatamente, eu sou tão satisfeita com o que eu vivo, eu era tão satisfeita na minha igreja, eu era tão satisfeita na minha comunidade, sou tão satisfeita com os meus amigos, que eu falava: "Senhor, tá ótimo, eu não preciso de mais nada". E aí o Espírito Santo vem e te empurra. Então, seja forte e corajosa, porque quando a gente está num lugar de satisfação muito grande, e a gente fala: "Senhor, é isso, eu não preciso de mais",
eu ouso dizer que é um pouco mais difícil mudar. Talvez eu conheço amigas que elas amam mudança, né, eu tenho uma a gente eu e a Gabi temos um amigo que toda semana ele me fala que tá mudando os móveis do quarto dele, porque ele já tá agoniado com o quarto daquele jeito. E aí eu falo pra ele: "Meu Deus, mas toda hora tá mudando alguma coisa", e ele ama a mudança. Então talvez se você amar a mudança seja um pouco mais fácil, mas E se o da você não ama Marília, gente, o da Marília é o mesmo, há 15 anos é a mesma disposição de tudo. exatamente. Eu amo, eu sou satisfeita com isso. E aí, então, você vai talvez encontrar um desafio maior, mas lembre-se do que a Gabi falou: seja forte e corajosa. Sim. Seja forte e corajosa, porque o Senhor ele está com você. E talvez a maior transição, a maior mudança que a gente viveu foi a nossa entrega para Jesus. Porque É isso verdade, demandou da gente renúncia, demandou coragem, demandou abrir mão das nossas vontades, do é nosso verdade, egoísmo, do nosso próprio eu, da nossa carne, para que o Espírito Santo habitasse em nós e fizesse nova todas as coisas. Então, é ver talvez essa foi a maior transição da nossa vida, a que mais demandou, e glória a Deus por isso, se a gente fez essa mudança, assim, ó, era a única necessária. As outras são um plus da nossa vida, né. Essa é a única necessária. Mas a Bíblia fala que a gente é renovado de glória em glória. Então, cara, eu aceitei Jesus, me entreguei, a Bíblia fala, né, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e agora tudo está se fazendo novo. Ótimo. E aí agora eu sou renovada de glória em glória. Se você está vendo que a sua vida está estagnada, não está andando, mas o principal, sabe o que que eu acredito que seja? É que as mudanças elas são necessárias para que a gente viva a maturidade e não só a maturidade nossa emocional, mas a nossa maturidade espiritual. Então, cada transição, como a Má falou, elas são desafiadoras e muitas vezes muito difíceis, porque a gente enfrenta muitos desafios. Ótimo, é isso que está forjando o nosso caráter de glória em glória, para que a gente viva, assim, de acordo com aquilo que Deus tem para nós, de acordo com a vontade dele para a nossa vida. Então, que a gente busque, se você está numa zona de conforto e falar: "Ai, nada na minha vida muda, nada acontece e tudo mais", talvez a gente tenha que mexer um pouco os pauzinhos e mudar às vezes de lugar e mudar de convívio e estar com outras pessoas. Se você tá vendo que você não tá crescendo, nem como pessoa, nem espiritualmente, nem nada, aí talvez seja a hora de você começar a se incomodar com isso, sabe, e orar sobre isso, para que o Espírito Santo realmente te leve a um lugar, e não um lugar físico, mas um lugar em todos os sentidos, né, físico, emocional, espiritual, a um lugar em que você perceba que realmente: "Deus, eu preciso estar no centro da tua vontade, eu preciso alcançar a maturidade que eu preciso". Eu lembro que quando estava antes de eu vir para cá, eu lembro que o Espírito Santo já estava me levando a um lugar: "Gabriela, você está muito confortável no ambiente que você está vivendo, você acha que as coisas são difíceis, tá?" E realmente eu achava que as coisas eram difíceis. Você acha que as coisas são difíceis, você acha que as coisas estão aí sendo desafiadoras, mas deixa eu te falar, você tá na sua zona de conforto, você mora com seus pais, você tem essa maturidade que você acha que é maturidade, você acha que tá lidando com as suas contas, você acha que não sei o que lá, mas deixa eu te falar, eu quero te levar para um lugar que é diferente, que você vai ter que abandonar tudo. Gente, a palavra era exatamente de Abraão: "Sai da tua parentela". Gente, eu amo meus pais, meu Deus, era maravilhoso morar com eles e era assim, eu não comidinha pronta, era sempre. maravilhoso, Eu alguém lava gente. sua roupa, é perfeito. Exato, era maravilhoso, assim, não só pelo conforto, mas o convívio com os meus pais sempre foi E muito bom, e a gente tinha diálogo, a gente conseguia discutir tudo e tudo mais. Cara, meu Deus, às vezes eu olho e falo: "Meu Deus, como eu sinto falta de ter eles aqui para sentar, conversar". Então, isso foi uma dor da entrega de falar: "Deus, tudo bem, eu entendo que isso é muito confortável e eu sei que o Senhor tem muito mais". Então, às vezes vai doer, gente, mas a gente tem que olhar para o nosso conforto e falar: "Realmente eu quero viver esse conforto o resto da minha vida?"
ou eu quero atingir níveis maiores. É igual no relacionamento, então, eu tô aqui confortável namorando há 10 anos. Ah, tá bom, quanto tempo mais você vai namorar? Você não vai a atingir um nível maior nunca, assim, nunca, né. E em todas Exato. as áreas, no trabalho, "Ai, estou muito confortável no meu trabalho, eu recebo o salário que eu preciso no mês, eu faço tudo que eu preciso", tá bom, sua vida profissional é só essa, é só isso que você vai correr atrás. Assim, você tá suficiente ou você ainda precisa alcançar níveis maiores? Em todas as áreas da nossa vida, a gente vai ter que buscar isso diariamente. Exatamente. E eu acho que para viver o novo, eu acho não, tenho certeza. Para a gente viver o novo, a gente precisa ter uma mentalidade nova. Não tem como você acessar o novo de Deus com aquela mentalidade antiga e de passado. Então, você vai ter que se permitir que o Espírito Santo comece a transformar a sua mente, a transformar o seu coração. Porque eu vou te dizer, mulher, viver uma estação nova, mas presa no passado, o coração e com uma mente no passado, "Ah, não, o Senhor fazia assim e agora o Senhor vai fazer assim também". Não. Então o Senhor quer nos dar uma mentalidade nova, né, coisas novas no nosso coração, um coração novo, para que a gente acesse o novo dele. É um novo tempo, é uma mentalidade nova para viver esse novo tempo. Amém, meu Deus! Meninas, nossa oração mesmo é para que você tenha coragem de viver o novo, para que você saia da sua zona de conforto, dê passos de fé, como a Má falou, viva mesmo com intensidade, busque isso, ore por isso, jejue por isso, viva realmente assim, ó, buscando ser renovado de glória em glória e ver coisas novas de glória em glória, para que a gente atinja mesmo a maturidade, a estatura de varoa perfeita, em nome de Jesus. Nossa, E é isso, que Deus abençoe cada uma de vocês, e até o próximo episódio, né, Mar. Que Deus é abençoe. isso. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.